Agora aqui, no verbete do DAC, Conclusion Taxologia, página 47, item 3, homicídios, deixa eu ver só aqui, Conclusion, você está falando é o número 3, homicídios. Os governos dos Estados Unidos da América e da China ainda assassinam pessoas publicamente, pena de morte, de modo oficial e legal todo ano. Por que se matam pessoas que mataram outras pessoas? Para provar que não se deve matar? Não, é pela burrice da política americana e chinesa. O processo todo é esse. A pena capital ou pena de morte é uma coisa que nós somos contra. Então é isso que eu estou falando. Agora veja, tem muita gente que não pensa nisso. Na fatologia eu estou mostrando aqui 10 fatos que são aí, que existem. Contra fatos você não pode brigar. Mas veja, esse aí é um deles. Você sabe que só lá no Texas, pega aí e veja, sob pena de morte, pena capital, olha na internet, o que é que o Texas mata por ano? Quantas pessoas mataram, por exemplo, ano passado? Olha lá. Depois, veja na China, a pena capital, quantas pessoas mataram também o ano passado? Esse povo comete o homicídio estatal, o homicídio institucionalizado, o homicídio legalizado, homicídio, assassinato legalizado. Pena de morte é um negócio errado. Isso mostra insuficiência, erro, engano do processo político desses países. Agora, eu estou falando dos 2 maiores países que existem hoje, Estados Unidos e China, é de propósito. Então, pena capital é um absurdo. Agora aqui outro. Acredito que já fiz projeção consciente e há pouco tempo comecei a me informar sobre o assunto. Poderia falar mais sobre essa projeção? É possível sem ter um curso? Todo mundo tem projeção, principalmente na hora que dorme toda noite. Só que são descoincidências leves, superficiais, praticamente insignificantes, que ninguém leva assim a sério. Mas, durante principalmente o período da puberdade, quando a pessoa não é borracha nem madeira, que ela está virando jeito, então o que acontece? As pessoas saem do corpo, mas é que depois, com a própria vida, ela é envolvida pelos processos, essas descoincidências que ela teve não voltam a acontecer. Mas todo mundo tem sensibilidade parapsíquica, todo mundo é projetor. Agora, é que a maioria é totalmente cegueta, não enxerga nada, não vê nada, não sente nada. Nós chamamos isso de casca-grossismo parapsíquico. É tanto que a maioria dos cientistas da ciência convencional são casca grossa, não entendem nada do processo parapsíquico. E aquelas pessoas que começam a entender, às vezes entra numa religião, entra o fanatismo, o dogma, elas não desenvolvem, fica pior a emenda do que o soneto. E é isso que é a realidade que tem por aí. Vamos entender a coisa por aí. Agora, qualquer pessoa pode ter descoincidência. Essa descoincidência pode ser lúcida, maior ou menor, depende do que se passa. No verbete do DAC, no enunciatum, e no premissum também, ali o senhor comenta, primeiramente a priologia, depois a conteudística. Eu vou ler aqui para você. Precisamos viver atento a todas as informações, porque os lixões mentais permeiam os holopenseiro em toda parte, a começar nos domínios da internet. A vida intrafísica nunca exigiu tanta análise de conteúdo das prioridades evolutivas como atualmente, no século XXI, em função das complexidades tecnológicas da vida moderna. Pois é, hoje você tem a internet com o Facebook da vida e outros, que acabam tomando... Uma coisa é você ficar 10 minutos, ou ficar 5 minutos, ou acessar semanalmente. Outra coisa é você ficar 3, 4, 5 horas por dia nesse contexto. Tem gente que entra na sexta-feira e só acaba segunda-feira de manhã. Às vezes jogando videogame, quer dizer, adulto, perdendo tempo. O que tem? O que você quer saber? É que a própria tecnologia traz a facilidade... A paratecnologia, ou a tecnologia moderna, a neotecnologia, tem muita coisa boa, mas a maioria é lixo puro. É preciso ter cuidado com isso. A pessoa tem que selecionar tudo que ela usa, desde a internet, aparelhos e coisas mais que tem por aí. Eu, por exemplo, peguei o câncer aqui devido àquelas lâmpadas frias que são mais baratas e etc. tal.
Nós temos que usar essas normais aí, ó, que são mais caras, que duram menos, mas não dá câncer. A fluorescente. Agora, ó, arranjei um câncer aqui por causa disso. Tecnologia moderna. Fluorescente, né? São aquelas lâmpadas que estão tudo assim, ó, que parece uma opção de dedo. Essas são as perigosas. As fluorescentes são perigosas. Agora, tudo por quê? UV, ultravioleta. Ninguém mostra isso, ninguém fala nada disso. Ó, e o câncer? Ninguém veio me falar com isso que era eu que descobri. Eles não falam nada disso. Estão tudo fazendo propaganda. O governo a favor, a indústria a favor, os comerciantes a favor, tudo fazendo câncer nos outros. E depois falam que o câncer está aumentando cada vez mais. É lógico, com tudo que tem aí. Outra coisa, pega as comidas para você ver. Essas comidas enlatadas, de engradado, de caixinha, disso e daquilo. Vê o que tem. Tem um monte de coisa que eles mesmos já estão falando o que é que tem lá. E aquilo faz mal. Mas eles não mostram que aquilo faz mal. Até o micro... Agora já estão começando a falar em umas coisas, nisso e naquilo, mas em matéria de alimentação, então, cuidado com tudo que tem por aí. É veneno puro, por isso que está dando tanto câncer. Vai dar mais. Com a indústria que nós temos aí, isso vai piorar cada vez mais. Se você não sabe otimizar, até micro-ondas, né? De acordo com o que você usa... Pois é, mas micro-ondas é um perigo, né? Porque ele mexe em você, aquilo também dá câncer na pessoa, por causa da radiação. Eu não chego perto de micro-ondas em nada. É o processo... Na minha casa também nós não usamos gás. Tudo é elétrico. Está entendendo? Outra coisa que é horrível é o gás. Do jeito que é que está sendo feito aí, está matando gente de todo lado. Gás, 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 gás. Isso é a vida moderna. A neotecnologia. É a ciência convencional. Cuidado, não põe a mão nessa cumbuca. Abre o olho em tudo. Porque como a gente estuda... Você ganhou um presente, mandaram um alimento para você. Tudo encaixado, bonitinho, coisa artificial. Abre o olho, vê o que tem. Tem muita coisa que está dando câncer nisso. Tem certos conservantes que tem aí que são perigosos. Você sabe disso, né? Você tem passado aperto com a opção de coisa disso aí. Porque a tecnologia pode nos ajudar. Agora, se não souber trabalhar... Tecnologia, faca de dois gumes. Cuidado com isso. Seja o que for, aonde for, abra o olho. Esse é o caminho. Vida moderna, precipício, é um perigo. Você precisa deixar... O que mais? Logo em seguida, no argumentário, também o senhor já coloca ali que há fatos históricos surpreendentes, né? Não adianta brigar com os fatos. Então eu dou depois aqui 10 fatos. Entende? Aqui uma coisa engraçada. A América tem um nome devido ao italiano, que é o Amerigo Vespucci. Então, veja, é o italiano que descobriu a América, veja, italiano, mas como? Tá certo? Agora, circuncisão, a mutilação sexual masculina ainda é realizada legalmente em vários países. Uma vergonha, né? Isso acaba com a sensibilidade da glândula, quer dizer, coloca o cara nas 6h30. Ele não tem mais sensibilidade para o êxtase, para o orgasmo, essa coisa toda diminui. Agora, ó, como é que é isso? Vai continuar até quando? Até há pouco tempo eram 28 países. Atualmente eu não sei se ainda são ainda. 28 países fazem isso. Agora, depois tem 4 lá que é pior. A infibulação. A mutilação sexual feminina ainda é realizada legalmente em múltiplos países. Isso é pior ainda. Que acaba com todo o processo da libido da mulher. Com a infibulação. Tem coisa que vai tudo para o espaço. Como é que fica? Agora, homicídio, nós já falamos aí de um outro que perguntou. Islamismo. Maomé, o fundador da religião muçulmana, era belicista, ele era um general. Agora a gente pergunta, será que ele entrou na religião devido ao processo de alguma autoculpa, algum processo que ele pensava? A gente não sabe bem como é que é isso. Sabe a gente ver lá, vamos ver no Corão, o que é que fala. Ou para poder dominar o povo também, a religião é a melhor maneira de você dominar. Tem que examinar no Alcorão. A Lua, há quem não aceite que o homem tenha pisado no solo da Lua, até hoje. Primatologia, há ainda legiões de fanáticos religiosos que não admitem que os primatas sub-humanos, com DNA quase idêntico ao do ser humano, sejam nossos primos. Quer dizer, ele não acha, esses são os macacos. Quer dizer, esses caras que são contra o macaco é porque são primatas. Ainda são primatas, é a primatologia humana. Agora, a Terra, há gente por aí que ainda crente que o planeta Terra seja fisicamente chato. É aquele negócio da chatura que eu estava falando hoje de manhã aí, entende? A dimensão, né?
Chato. Tem gente que não admite isso. Eu, nos Estados Unidos, uma vez, encontrei com 3 caras desses que não admitem. Não, a Terra é chata. Estudei conversa. Isso é só. Agora, ó, Virgem Mãe. Há beatos ainda admitindo que a Maria, personagem bíblica, deu à luz virgem. É a maior tapiação da Igreja Católica. Zoologia. O ornitorrinco é constituído de múltiplos segmentos, estruturas ou sistemas orgânicos de vários outros animais. Como é que misturaram esse cara? Ornitorrinco é fora de série. Uma coisa interessante também é que até hoje nos Estados Unidos o criacionismo é extremamente... Pois mas isso é loucura, né? Loucura total. A pessoa ainda trabalha como se fosse criacionista. Eles não admitem a evolução as humana. bases do processo do Darwin. E olha só, aquele negócio da ideia do Darwin já existia antes, isso já vem há séculos, é antes do Darwin. Né? Mas ele conseguiu falar mais, chamar a atenção. Agora, só uma para fechar aqui, no sentido aí de continuismo dessa ideia, no complemento o senhor coloca ali, você vive plenamente seguro que os fatos que você despreza são de fato sem interesse? Entraria aí fortemente a questão da imagística, da análise da imagística? Aí é que entra aqui, ó. O melhor pesquisador é aquela consciência que tem imaginação maior, domesticada. Uma pessoa que não domesticar a imaginação, ela perde muito, energia, tempo, oportunidade, companhia, ela erra muito. A imaginação é um perigo, a gente tem que saber o que faz com ela. Até o Einstein entrou nessa, que o Einstein achou que a imaginação é superior ao processo da inteligência, que é uma besteira. A racionalidade é superior a tudo isso, que é ela que dá o alto o quê? Que eu vivo falando, discernimento. Então, agora, a imaginação não dá discernimento. Ela precisa de ser domesticada, precisa de ser educada. Essa é a relação entre a imagística e a imagética, né? Na imagística você tira o máximo da imagem, da visão, do fato, e na imagética... E na imagística você tem que pensar na imagética. Quer dizer, você tem imaginação, mas tem que ver as imagens que você imagina. Tudo isso tem que entrosar, casar uma coisa com outra, para chegar e usar direito a imaginação. Agora, o povo dá muito valor para a imaginação por causa de arte, mas arte é besteira, né? Arte não é o essencial. O problema é a racionalidade e o autodiscernimento. Boa vontade, boa intenção, muita imaginação, isso e aquilo, isso não vale nada. E o cemitério está cheio de gente que morreu mais cedo, prematuramente. E por outro lado, a gente não dá valor para a imagística, não dá valor para agora, tudo é fatologia, o que interessa é o fato, que é o assunto desse verbete. Vamos aos fatos, fato é que interessa. Todo o processo nosso de debate aqui é baseado em fatos. Essa tertúlia, a tertúlia da manhã, tudo é fato. Por exemplo, fato e para fato. Nós tivemos o ECP2 agora lá em Porto Alegre, o primeiro ECP2, foi em Caxias, na real, o primeiro ECP2 depois do incidente de Santa Maria, né? E até agora, eu pude perceber no ECP2 que ainda tinha gente, pessoas que estavam sendo tratadas desde lá, da tragédia de Santa Maria, agora ainda, né, dentro do processo da parapsicose e pós-dessoma. Então, parece que uma coisa que já aconteceu há tempo, ainda já foi trabalhada, e ali ainda tinha muita coisa para ser trabalhada, né? Eu tenho uma curiosidade de saber, depois de Santa Maria, será que teve alguma boate que já funcionou de lá para cá? Mas isso é assim, uma temporada não acontece nada, daí a pouco volta tudo do mesmo jeito que é. Parece que houve um incêndio agora numa, né? Antes de há pouco tempo, mas estava fechado, né? Foi em Porto Alegre, uma boate pegou fogo, só que estava fechada, né? Pelo menos não morreu ninguém nesse caso. Então foi alguém que colocou fogo lá para ganhar dinheiro do sinistro, do seguro, deve ser. Que agora eles estão com medo disso. Um fato interessante, professor. Agora é uma temporada, vai passar uma temporada, volta tudo de novo. Você veja bem o caso do circo lá de Niterói, 1961. 50 anos depois acontece esse caso com essa boate. Ninguém tomou conta, não houve autoridade para isso. Mas agora eles vão até falar, Valdo, mas agora é outra geração. 50 anos já mudaram as gerações. Esse povo não está sabendo nada do negócio do circo, realmente. A maioria já esqueceu o incêndio do circo. Porque tem todo um efeito posterior à tragédia, né? Por exemplo, até nas famílias, né? Mas passa uma temporada, todo mundo esquece. Eu não esqueço que eu estou com 81 anos, a gente lembra. Em 61, entende? Eu tinha quase 30 anos, tinha 29 anos, 28. Aí.
Então eu sabia bem da história. Agora veja, 50 anos depois, o povo já esqueceu, com tanta besteira como nós estamos falando da internet, quem é que vai lembrar desse fato? Agora, precisa de ver as autoridades, são as leis nossas. Agora, é aquilo que a gente sabe, hoje a gente tem muita gente estudando isso aí. Os costumes, às vezes, são muito mais fortes do que as leis. As leis, às vezes, são muito boas, mas não são cumpridas. Por quê? O costume vem e puxa. Você está entendendo? Acaba com a lei. Por isso que a educação e então, a cultura... os costumes, os maus costumes... O Brasil, por exemplo, o povo tem uma tendência de não seguir as leis, você sabe disso. Chama-se lei de Gerson, tirar vantagem em tudo. E é o processo de dar o jeitinho. A técnica do jeitinho é passar por cima da lei. Isso tudo é costume. Esse mau costume dos brasileiros cria problema. Uma outra coisa, você acha que não vai ter mais boate nenhuma que vai pegar fogo, nem circo? Eu não acho. É bem possível que vai. Como é que vai ser? Com as leis que tem aí? Como é que fica? Diminui um pouco todo o processo. O problema é fazer cumprir as leis. Você olha só o caso aí que nós estávamos falando ontem. Olha o mensalão. Já não era para ter resolvido isso? Estão empurrando com a barriga. Para quê? Será que alguém vai ser preso mesmo? Para ninguém ser preso. Uma vergonha tudo isso aí. E outra coisa, quem é mais culpado disso são os ministros da jurisprudência, quer dizer, Supremo Tribunal Federal, esse povo todo. Então tem que olhar o Barbosa e toda a comitiva dele lá, para ele ver o que é que ele vai fazer com essas coisas. Vamos ver agora. Como é que fica? Esse é o Brasil. Brasil do jeitinho. Estão dando jeitinho para ninguém ir para a cadeia. Uma vergonha, né?